Só vai poder votar em trânsito quem estiver em uma cidade com mais de 100 mil eleitores no dia da eleição. O aumento do som durante as propagandas é proibido desde 2001, mas por mais de uma década não houve fiscalização. O patrimônio genético brasileiro, que é a nossa biodiversidade, ela pertence ao povo brasileiro e o Congresso Nacional não exigiu nada além de que o pesquisador em algum momento conte o que ele está pesquisando. O que parece ser um brinquedo pode ser o que vai mudar a vida de alguém. Essas crianças nasceram com algum tipo de deficiência em pelo menos uma das mãos. Olá, boa noite. Boa noite para você. A Polícia Federal comunicou à 13ª Vara Federal de Curitiba, no Paraná, que instaurou inquérito para investigar possíveis crimes de lavagem de dinheiro envolvendo o ex-ministro José Dirceu. A apuração faz parte do terceiro processo em que Dirceu é réu em ações ligadas à Operação Lava Jato. A acusação é de que Dirceu teria recebido entre 2011 e 2014 cerca de R$2.200.000 sem que houvesse efetiva prestação de serviços por meio de sua empresa de consultoria. As apurações da PF terão impacto no processo, que ficará parado até fevereiro do ano que vem. Os acusados negam o envolvimento nos fatos. E o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, negou seguimento ao recurso da defesa do ex-gerente de empreendimentos da Petrobras, Márcio de Almeida Ferreira, que queria a revogação da prisão preventiva dele decretada na Operação Lava Jato. A prisão foi decretada com base na investigação sobre pagamento de vantagens indevidas às gerentes da Petrobras por duas empresas e mantida por conta do risco da prática de novos crimes e possibilidade de ocultação de provas e valores. Segundo o relator, não há ilegalidade ou abuso no decreto de prisão que justifique a concessão de ordem de ofício. O ministro assinalou que o juízo da primeira instância manteve a prisão preventiva de Ferreira porque, na ação penal, teria ficado comprovado o cometimento de novo crime de lavagem de dinheiro por meio de adesão ao programa de repatriação de ativos. A União vai ter que elaborar padrões técnicos para que as emissoras de rádio e TV deixem de aumentarem justificadamente o volume do áudio nos intervalos comerciais da programação. A ação do Ministério Público Federal foi ajuizada em 2011 com base em laudos técnicos que indicavam disparidade de volume em algumas emissoras de TV, inclusive entre as propagandas. Isso ocorria principalmente em canais infantis que tinham maior variação sonora do intervalo comercial para a programação. Na ocasião, as TVs negaram as irregularidades ou alegaram o não cumprimento da lei por falta de regulamentação. O aumento do som durante as propagandas é proibido desde 2001, mas por mais de uma década não houve fiscalização. A Agência Nacional de Telecomunicações alegou que não fiscalizava as emissoras por falta de normatização técnica. Além de desrespeitar a lei, a elevação de volume durante as propagandas também é condenada pelo Código de Defesa do Consumidor, pois tem potencial perigo à saúde. Regras para a proteção de dados pessoais são aprovadas pelo Congresso Nacional. Serviços de telefonia fixa, mudança de plano de celular, cartão novo de um banco, crédito disponível, tudo isso ofertado no seu telefone sem você pedir. E aí você recebe 1, 2, 4 ligações durante o dia e até mesmo à noite. Quem nunca passou por essa situação? Inúmeras vezes. Se eu for contar quantas vezes eu atendo telefone 011, 041, 048, que eu não sei nem de onde vem, se eu confio a uma determinada empresa meus dados, tem que ficar de posse daquela empresa e não ser repassado. Alguém passar o seu telefone sem sua permissão é meio complicado. A gente não sabe, né, se realmente são pessoas do banco ou se são pessoas querendo dar o golpe, né? Quando você faz um cadastro, seus dados pessoais passam a fazer parte de um banco. As empresas pegam essas informações e usam na oferta de produtos e serviços. Mas um projeto de lei aprovado recentemente traz regras para a proteção de dados pessoais. Segundo o projeto, as empresas vão ter que coletar somente dados necessários aos serviços prestados, informar com linguagem simples a política de proteção de dados e, em caso de invasão, avisar os clientes imediatamente. Estabelece ainda, dados de crianças só poderão ser tratados com consentimento dos pais e informações sobre saúde das pessoas são autorizadas apenas para pesquisa. Agora a gente vai ter que ser informado, devidamente esclarecido sobre quais as finalidades desses bancos de dados e a gente vai ter que autorizar
ou não. Então não vai poder ter condicionamento, né? Você só vai ter acesso a esse serviço se você oferecer os seus dados. Serão coisas desconectadas e a gente vai ter, por consequência, mais poder, mais autoridade sobre os nossos próprios dados. A proposta aprovada pelo Congresso Nacional prevê que as empresas vão ser responsabilizadas pelo vazamento de dados dos clientes ou se as fornecedoras tiverem as informações comprometidas. A multa pode chegar a 2% do faturamento da empresa que descumprir as regras, limitada a 50 milhões de reais por cada infração cometida. Outro ponto do projeto trata da privacidade na internet. A lei entrando em vigência, ela vai aguardar ainda 1 ano e meio, 18 meses, para que ela possa produzir os seus efeitos completamente. Nesse meio tempo, as empresas vão ter ainda que se adaptar. Até lá, a expectativa vai ser então de que, quando eu forneço os meus dados, eu posto uma foto, eu digo onde eu estou, eu convido os meus amigos para uma festa, a expectativa é de que esses dados não extrapolem aquela rede social. O projeto de lei agora aguarda sanção presidencial. Quais os direitos e deveres de inquilinos e proprietários, a responsabilidade do fiador e quais cuidados devem ser tomados ao assinar um contrato? Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça autorizou o desconto de 10% do salário do inquilino para o pagamento do aluguel atrasado. Essa decisão criou uma jurisprudência na Corte. Quem aluga imóvel sabe, antes de fechar contrato e entregar as chaves para o inquilino, precisa listar a situação da casa, apartamento ou loja em um documento chamado termo de vistoria. No termo vai tudo, até a cor e a marca da tinta nas paredes. O mesmo acontece quando o inquilino vai deixar o imóvel. E é nesse momento que podem surgir problemas. Foi o que aconteceu com Sandra, dona desta kitnet de pouco mais de 30 metros quadrados em uma área nobre de Brasília. O inquilino não me deixou fazer a vistoria de entrega, me deixou as chaves na portaria, recebi e quando fui fazer o laudo de vistoria comparativo de entrega do imóvel, eu vi que as portas estavam com problema. Estou tentando fazer um acordo para chegar num consenso de manutenção do imóvel. Se na hora de receber o imóvel o locatário ainda tiver aborrecimentos, ele deve procurar a justiça comum. O mesmo serve para o inquilino. Como a relação entre imobiliária e inquilino não é considerada de consumo, o PROCON não registra queixas. Tudo é resolvido no juizado de pequenas causas. Sandra fez isso depois de ficar alguns meses sem receber o aluguel de um outro imóvel comercial, que ela também é dona. Eu tive que entrar com uma ação de despejo, na época demorou muito tempo, demorou quase 1 ano a ação de despejo e não recebi o valor. O despejo está previsto na Lei do Inquilinato, que é de 1990. Ela determina que se a pessoa não pagar o aluguel e deixar a dívida para o proprietário, quem assume o pagamento é o fiador. E se ele for casado, o cônjuge também se responsabiliza, viu? Ao analisar um recurso recentemente no Superior Tribunal de Justiça, o ministro Vilas Boas Cueva destacou que a súmula 332 do tribunal estabelece que a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges gera ineficácia total da garantia, ou seja, é considerada nula. Agora, se o fiador não tiver como pagar, o patrimônio dele pode ser até penhorado, inclusive a casa onde mora. Mas, em casos como esse, existem exceções. A Lei 8.009 de 90, que traz a impenhorabilidade do bem de família, ou seja, a impossibilidade de penhorar em caso de ocorrência de dívidas, ela traz no artigo 3º algumas exceções, como, por exemplo, dívida condominial referente ao próprio imóvel, hipotecas, etc., sobre o próprio imóvel. E, dentre essas exceções, posteriormente foi acrescentado um inciso, dizendo que o bem do fiador em contrato de locação também seria penhorável. Em locações de natureza comercial, o eventual único bem de família do qual o fiador disponha será, sim, protegido pela norma da impenhorabilidade, ou seja, esse único bem de família do fiador em locação comercial não poderá ser utilizado para quitação da dívida gerada pelo locatário comercial. Por lei, o salário só pode ser penhorado para pagamento de pensão alimentícia, mas a ministra Nancy Andrighi, ao analisar uma ação de despejo, entendeu que o desconto na folha de pagamento de dívida de aluguel não colocaria em risco a subsistência do devedor e da família dele, e autorizou o desconto de 10% do salário do inquilino para o pagamento do aluguel atrasado. Essa decisão da ministra criou uma jurisprudência no STJ, ou seja, em casos parecidos, os juízes vão poder ter o mesmo entendimento.
E no próximo bloco, tecnologia a serviço da saúde e da vida. O que parece ser um brinquedo pode ser o que vai mudar a vida de alguém. Essas crianças nasceram com algum tipo de deficiência em pelo menos uma das mãos. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, negou seguimento a uma ação ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro para questionar o novo Estatuto da Caixa Econômica Federal. Vamos entender essa decisão com a repórter Carla Alcena, que vai falar ao vivo conosco. Boa noite, Carla. Oi, Érica, boa noite para você, boa noite a todos. Vamos então entender o que aconteceu nessa ação. Na ação, a Confederação alegou que a Assembleia Geral da Caixa Econômica aprovou um novo estatuto da empresa, tendo como base a Lei das Estatais. Essa norma, ela dá poderes para que as Assembleias Gerais façam mudanças em estatutos. Mas, segundo a Contraf, a Caixa Econômica é regida pelo Decreto-Lei de número 759 de 1969, e que uma mudança no estatuto deve ser aprovada por decreto assinado pelo presidente da República. Ao analisar o caso, o ministro Ricardo Lewandowski disse que a entidade deveria ter apresentado uma ação direta de inconstitucionalidade ou uma ação declaratória de constitucionalidade e não uma ADPF, como aconteceu neste caso. Então, por não preencher os requisitos necessários, o ministro disse que o julgamento desta ação aqui no STF é inviável. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Carla. A tecnologia a serviço da saúde e da vida. Braços, pernas, luvas que imitam mãos criadas em uma impressora 3D. E veja só onde a tecnologia também ajuda a tratar queimaduras. O substituto, aliás, da pele humana pode vir da água. O que um pescador tem a ver com uma pesquisa pioneira no mundo? A resposta está neste prédio da Universidade Federal do Ceará. A matéria-prima é o que o pescador iria jogar fora: pele de tilápia. Ela pode ser usada para tratamento de queimaduras, uma substituta do curativo tradicional, que geralmente é trocado todo dia. A pele de peixe pode ficar sobre a queimadura por mais tempo. A pele do peixe é tão boa quanto a pele humana, né? Em resistência, em quantidade de colágeno. Do Ceará para o Distrito Federal, este é o setor de queimados de um hospital público. Veja como é o procedimento. A mulher sofreu queimaduras provocadas por eletricidade em uma das mãos e nos pés. A enfermeira passa um gel no ferimento. Depois, envolve o local com um material sintético. É para substituir esse produto que a pele de tilápia está sendo testada. O curativo é coberto com algodão e faixas. A cobertura primária, que é esse gel e essa placa, elas alteram de paciente por paciente de acordo com o tipo de ferida e com o nível, com o grau que a ferida está, com a fase que a ferida se encontra. Nós temos diferentes tipos de coberturas que são indicadas de acordo com a avaliação da ferida. E você já ouviu falar de próteses que imitam os movimentos do corpo, não é? Esta bolsinha é companheira inseparável de Carla. É onde ela guarda os aparelhos feitos sob medida que ajudam a jornalista a fazer tudo. Carla faz reportagens. A diferença é o suporte para o microfone. No canal que ela mantém no YouTube, mostra visitas a vários lugares e fala da acessibilidade para cadeirantes. Uma adaptação no guidão resolve. É o mesmo princípio para dirigir um carro. A mão direita manobra o volante, a esquerda acelera e freia. Eu, sem uma tecnologia assistiva dessa, eu não conseguiria trabalhar. E agora, e com a ajuda dela, eu consigo trabalhar. Então, que diferença isso faz na minha vida em termos de dignidade, de qualidade de vida? A qualidade de vida passa por um laboratório como este, chamado de Fab Lab. A expressão em inglês quer dizer que aqui são desenvolvidos projetos para impressão em 3D. E os itens relacionados à saúde humana estão em alta, principalmente a fabricação de próteses e órteses, as chamadas tecnologias assistivas. Olha aí um dos exemplos. O que parece ser um brinquedo pode ser o que vai mudar a vida de alguém.
Essas crianças nasceram com algum tipo de deficiência em pelo menos uma das mãos. Para elas, foram desenvolvidos projetos pensados por designers e médicos. Cabe à impressora 3D tornar a ideia concreta. Quando o pessoal entra em contato, aquilo para eles é uma salvação, porque na verdade é algo que se torna acessível para eles, né? Muita gente tem dificuldade em conseguir esse tipo de mecanismo, de prótese, órtese, não sei. E quando eles tomam consciência desse tipo de solução, que é algo que está na internet, muitas pessoas estão trabalhando e se juntando para propor soluções, a pessoa fala, cara, eu posso ter a minha também, eu posso correr atrás. O que fazer quando o cartão de crédito é bloqueado sem explicação em uma viagem ao exterior? Foi o que aconteceu com um turista de Brasília, que agora vai ser indenizado pela administradora do cartão. Durante a viagem de férias aos Estados Unidos com a família, Bruno teve uma surpresa. Logo nos primeiros dias, o cartão de crédito dele parou de ser aceito, de uma hora para outra. Já no final da primeira semana, simplesmente ele não pagava mais nada, nem um cafezinho, nem uma água mineral. Então, assim, a sorte que eu tive foi que eu estava com minha esposa e com minha irmã, que tinham um cartão de crédito e alguns dólares que eu levei em espécie, que não me fizeram passar fome, literalmente. Lá dos Estados Unidos, o caso veio parar aqui, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Incomodado com os transtornos, o Bruno decidiu entrar com uma ação para ser indenizado. Para isso, utilizou provas como a fatura do cartão de crédito, comprovantes das tentativas de pagamento, além das passagens aéreas. O juiz de primeira instância determinou o pagamento da indenização. A administradora do cartão recorreu, mas a decisão foi mantida. Bruno recebeu uma indenização de R$4 mil. Me senti bastante aviltado com essa conduta totalmente desidiosa, tanto da minha instituição financeira quanto da administradora do cartão de crédito. Eu entendi que seria o caso realmente de ingressar com a ação na justiça. Este advogado explica que esse tipo de decisão da justiça é importante para a melhoria na prestação do serviço, diminuindo as chances de que o mesmo problema atinja outros consumidores. Outro dado relevante é que as empresas operadoras de cartão de crédito, embora elas não forneçam um comprovante para o usuário, elas mantêm registros das operações, inclusive negadas. E o consumidor tem direito de solicitar esses registros, se for o interesse dele, e tomar alguma providência com base numa negativa. O reconhecimento às prefeituras que fazem o dever de casa. É o selo de bom pagador, concedido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte aos municípios que estão com pagamentos de precatórios em dia. O selo de bom pagador foi conferido a 60 prefeituras potiguares, além de 3 autarquias. A certificação é dada aos entes públicos que estão em dia com o pagamento de precatórios referente ao exercício de 2017. Para o presidente do TJRN, desembargador Expedito Ferreira, mais do que um reconhecimento da responsabilidade orçamentária dos gestores, a certificação é um incentivo à adimplência. Isso é o incentivo que o tribunal fez e para que os prefeitos sintam-se prestigiados como bons pagadores dos precatórios, que é muito difícil a gente ver hoje a população clamando para receber o seu direito junto aos órgãos públicos. Foi a segunda edição de entrega do selo realizada pelo TJRN. Este ano, o número de entes premiados passou de 9 para 63. O chefe da divisão de precatórios do tribunal atribuiu esse crescimento às audiências realizadas com os municípios devedores, onde foram formalizados os termos de anuência para pagamento dos aportes mensais. Ao todo, nós realizamos 52 audiências. E nessas audiências, nessas ocasiões, foi informado a dívida a cada um dos entes, a cada um dos municípios, oportunidade em que conseguimos firmar termos de anuência em uma espécie de acordo em que os municípios puderam, assim, ter um planejamento o conhecimento da dívida. Muitos não tinham sequer esse conhecimento. Então, com essa informação, foi possível que os gestores pudessem dar uma proposta de acordo dentro dos limites constitucionais, obviamente, e aí, inclusive, com a previsão
de pagamento por débito automático no Fundo de Participação dos Municípios. Juntos, os 63 premiados repassaram durante o ano passado 23 milhões de reais. Os recursos serão utilizados pela divisão de precatórios do TJRN no pagamento de mais de 320 credores. O que eu acho importante frisar é a previsibilidade que nós temos, que esse dinheiro vai sendo pago mês a mês e assim a divisão de precatórios, a presidência, o Tribunal de Justiça pode efetuar os pagamentos sem uma solução de continuidade. E no próximo bloco, você sabe a diferença entre o registro de uma planta e o pedido de patente? O patrimônio genético brasileiro, que é a nossa biodiversidade, ela pertence ao povo brasileiro e o Congresso Nacional não exigiu nada além de que o pesquisador, em algum momento, conte o que ele está pesquisando. Pesquisa INEP revela que mais da metade dos estudantes que entraram na faculdade em 2010 não concluíram o curso. O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, acompanhou a trajetória dos universitários entre 2010 e 2015, com base no Censo da Educação Superior. Quase 1,5 milhão de estudantes foram entrevistados. 55% deles não se formaram no curso de graduação em que se matricularam. Em 2010, esses alunos ingressaram em quase 25 mil cursos, em 2.209 instituições de ensino. Entre as desistências, 84% foram de alunos matriculados em faculdades privadas e 16% em públicas. A maior taxa de desistência ocorreu quando estes universitários estavam no 2º ano do curso. O relatório aponta ainda que o curso com mais desistentes foi o de administração, seguido por direito, engenharia, pedagogia e ciências contábeis. Os com menos desistências foram os de carreira das Forças Armadas, formação militar e ciência militar. Você sabe a diferença entre o registro de uma planta e o pedido de patente? Pois é, são procedimentos diferentes e envolvem legislação específica. Acompanhe na reportagem. A exuberância e a diversidade da natureza não só impressionam, como são úteis para a sociedade. Por isso, várias leis protegem os recursos naturais. No caso das plantas, que além de serem usadas como alimento, também podem ser utilizadas como base para a produção de remédios e vários produtos como cosméticos. Os estudiosos da área fazem registro para catalogar a origem desses vegetais. O registro no Brasil nós temos dentro tanto do Ministério do Meio Ambiente como no MAPA, você tem fontes de registro sobre espécies que são consideradas naturais do território brasileiro. Não é? Porém, existem biomas que nós temos dentro do nosso país que eles são contíguos a outros países. Então, espécies que são encontradas, por exemplo, na Amazônia do Brasil, também é encontrado na Amazônia que pertence a outros países, como a Guiana Francesa, por exemplo. Mas na hora de estudar as propriedades dessas plantas e as utilidades, é preciso registrar a pesquisa junto ao governo federal. O patrimônio genético brasileiro, que é a nossa biodiversidade, ela pertence ao povo brasileiro e o Congresso Nacional não exigiu nada além de que o pesquisador, em algum momento, conte o que ele está pesquisando. Então, ele não precisa mais de autorização estatal, pode pesquisar à vontade, mas ele precisa contar, por meio de um sistema eletrônico, antes dele fazer uma publicação dos resultados da pesquisa, antes de solicitar uma patente ou antes de colocar um produto no mercado. Para o registro da pesquisa, é preciso atender a alguns critérios: novidade e atividade inventiva, ou seja, tem que ser útil para alguma finalidade, como vacinas, remédios, cosméticos. Se a pesquisa confirmar a viabilidade de produção industrial, aí vem outro processo, o registro de patente. Este advogado explica que a norma garante a propriedade intelectual e até mesmo investimentos na ciência. A cada 1.000 pesquisas que se faz, apenas 3 a 4 produtos se tornam comercialmente viáveis, considerando que se gastam milhões nas pesquisas. Então, se aquele que desenvolve e inventa não tiver garantido um retorno financeiro mínimo, a ciência para de evoluir. É preciso garantir que a ciência dê retorno financeiro à pesquisa, porque senão nós não vamos ter mais desenvolvimento tecnológico.
Quem vai estar fora da cidade onde vota no dia da eleição não precisa deixar de ir às urnas. Começa amanhã o prazo para o eleitor solicitar o voto em trânsito. Só vai poder votar em trânsito quem estiver em uma cidade com mais de 100 mil eleitores no dia da eleição. Se o eleitor estiver em um município do mesmo estado, vai poder escolher os representantes normalmente. Já quem estiver em outra unidade da federação, vai poder votar apenas para presidente e vice-presidente da República. Para votar em trânsito, basta o eleitor procurar um cartório eleitoral entre os dias 17 de julho e 23 de agosto. Hora de dar um giro na rede e conferir as últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Viviane Novaes, que tem as novidades para a gente. Boa noite, Viviane. Boa noite, Érica. Boa noite para todos. A Justiça Federal do Distrito Federal determinou o bloqueio de bens do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, e mais 8 pessoas. A ação é de improbidade administrativa. Essa ação investiga sobrepreço na contratação de uma empresa para colocação de vidros e acessórios no Ministério da Pesca. O bloqueio de bens e de todos os investigados soma mais de 3 milhões de reais. A Argentina poderá usar delações da Operação Lava Jato feitas no Brasil. Esse é o resultado de um acordo dos procuradores-gerais da República dos dois países. Vários casos relativos ao Odebrecht tramitam na Argentina. Com as informações e provas fornecidas pelo Brasil, a Argentina poderá acusar ex-funcionários da empreiteira pela primeira vez. E o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, condenou 18 pessoas, empresas e associações por prática anticompetitiva no mercado de embalagens flexíveis. Segundo o CAD, os envolvidos formaram um cartel para fixar preços e dividir o mercado. Os envolvidos terão que pagar multa de nada menos do que 306 milhões de reais. Essa condenação segue em parte o parecer do Ministério Público Federal. É isso. As notícias do Jornal da Justiça estão no YouTube. Acesse TV Justiça Oficial. Voltamos agora ao estúdio. Obrigado, Viviane. O Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, está terminando. Uma boa noite para você. Boa noite. Continue com a programação da TV Justiça e até amanhã.